E aí, lindões e lindonas, tudo bem? Bom, tô aqui começando o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou estar desenvolvendo ao longo desse período de quarentena. E eu tomei a decisão de começar a produzir esses vídeos porque, basicamente, eu tô afastado nesse momento do principal local de produção intelectual, de produção de ideias, de divulgação das minhas ideias que eu tenho, que é a sala de aula. Né? Então, os meus alunos eles acabam tendo muito contato com as coisas que eu estou pensando, com as coisas que eu estou produzindo. Acho que isso aparece muito nas minhas aulas, na forma como eu explico os conteúdos e tudo mais. E mesmo quando eu estou de férias, é muito comum eu encontrar com os meus amigos e a gente sair e também eu falar para eles essas ideias, essas produções intelectuais que eu tenho e tudo mais. Então, para eu não perder isso, para eu poder manter esse contato eh, com, com as pessoas, né? Manter essa divulgação das minhas ideias nesse período, eu decidi começar aqui esses vídeos. E o nosso primeiro tema, né? Dessa série de vídeos que eu vou fazer, ele é um tema a princípio meio estranho, mas que tem me encantado muito, que tem me tocado muito e que tem me permitido fazer reflexões muito interessantes, que é o tema janelas. As janelas elas começaram a me encantar quando eu vi a primeira notícia de que os italianos estavam se juntando nas suas janelas para cantar algumas músicas. E aí, logo depois de algumas semanas, a gente começou também a ficar de quarentena, e aí também a produção cultural das janelas também veio aqui para, né, o Brasil. Pelo menos eu pude vivenciar isso aqui no bairro onde eu moro, e as janelas começaram a me encantar cada vez mais. Então, geralmente a gente pensa as janelas como algo que faz parte da casa e que tem a função de iluminar um determinado ambiente e fazer o ar circular, né? Então, aqui no meu quarto tem uma janela atrás de mim. Inclusive hoje eu tô numa posição meio diferente, onde eu tô tipo, onde eu tô de frente para a janela para que a luz dela não atrapalhe aqui o nosso vídeo. E a função dela é isso, né? A função dela é iluminar o quarto e permitir que o ar circule aqui dentro do quarto. Mas nesse período de quarentena, as janelas elas estão começando a ganhar uma nova função, uma função que ela recebe em alguns momentos muito específicos e, e que acaba retomando essas funções nesse período de quarentena. Então, basicamente, esse tema ele começou a me encantar quando eu vi a primeira notícia dos italianos. E ontem eu estava mexendo no meu Instagram e eu vi uma live do Vitor Clay, e aí eu decidi que esse era o momento de falar sobre as janelas, porque as janelas durante a quarentena, elas estão tendo uma função de interação social, né? Então, por exemplo, na Itália, quando as pessoas vão para a janela e começam a cantar em conjunto, é uma forma de se manter conectado com as pessoas, né? Com pessoas reais, né? Não só através do WhatsApp ou, enfim, dos meios que a internet ela proporciona. E ainda mais a questão da música é algo que me encanta muito, que me toca muito, porque eu acho muito legal quando nós cantamos em grupo e, e quando as várias vozes se tornam uma, né? Eu vejo que isso mostra de forma muito explícita o que é a ideia de união. Então, as várias pessoas, as várias vozes, elas se tornam uma, mas ainda elas são vozes individuais, enfim. E tem me encantado essa produção cultural que eles estão produzindo, porque a gente vê, né, eles cantando várias músicas, algumas músicas de resistência italiana. Então, um exemplo é a música Bella Ciao, que é uma música que surge na resistência ao governo fascista do Mussolini. Então, é uma música que fala dos partegianos, que foi ali um grupo de resistência ao regime fascista.
E eles também cantam muito o hino da Itália, que também fala sobre essa resistência, sobre essa união. Então, isso me encanta muito, por essa possibilidade de união entre as pessoas. E aqui no Brasil, na semana passada, eu tive a oportunidade de presenciar um acontecimento muito interessante, também envolvendo as janelas, que, enfim, numa determinada noite, algumas pessoas começaram a gritar aqui no bairro onde eu moro, fora Bolsonaro, fora Bozo, né? Começaram a bater panela. E à medida que essas pessoas começaram a gritar isso, algumas pessoas também começaram a gritar fora PT, fora Lula. Eu confesso que essa parte do fora PT eu não entendi muito bem, porque, sei lá, acho que a pessoa tá presa em 2016 ainda, né? Porque pro PT sair, ele teria que estar no poder, mas ele não tá no poder, basicamente desde que a Dilma foi afastada, ali antes do impeachment barra golpe que aconteceu em 2016. Mas enfim, independente de se é legal ou não esse impeachment do Bolsonaro, eu acho muito interessante como existe essa possibilidade de conexão, né, entre as pessoas, como pessoas podem se identificar com outras pessoas nesses momentos, e as janelas elas serem um espaço de debate político, de produção de ideias políticas, de defesa de ideias políticas, né? E como pessoas que moram aqui no mesmo bairro e que geralmente não se veem, não conversam entre si, acabam tendo ali um contato nesse momento de troca de ideias pelas janelas. Então, isso me encantou muito. Eu não gritei o que eu penso naquele momento, porque aqui em casa a gente é meio dividido, mas enfim, é, isso tem me encantado muito. E ontem, quando eu tava vendo o meu Instagram, e eu vi lá a live do Vitor Clay, eu achei muito legal, porque ele colocou algumas caixas de som nas janelas ali do apartamento que ele mora. E ele começou a fazer um show para as pessoas do bairro em que ele tá, né? E foi muito legal, porque é a possibilidade ali das pessoas do bairro terem um contato com ele. Existiam alguns momentos de interação que foram fascinantes, porque ele falava para as pessoas pedirem uma música e elas gritavam algumas músicas dele e tudo mais. Então as janelas, elas estão deixando de ser nesse momento esse espaço de simplesmente uma parte da casa que a gente precisa ter para iluminar a casa e para permitir a ventilação, para ser um espaço de conexão com pessoas reais, né? Pessoas que vão além da nossa família, das pessoas que estão na nossa casa. E, enfim, essa principal produção, né? Eu acho que a janela ela ganhou essa função porque ela se tornou basicamente um portal que nos conecta com o mundo real, que vai além do microcosmos que é a nossa casa. Então, nesse período de quarentena, nós ficamos aqui nas nossas casas, né? E a gente acaba tendo contato só com os nossos familiares, a gente conversa com outras pessoas, mas é sempre de uma forma virtual. A gente não necessariamente vê essas pessoas. E, e a janela, ela se tornou esse portal que nos conecta com a realidade, com o mundo que ele é real e que vai além da nossa casa, né? Por mais que a gente use a internet, use a televisão e veja coisas do mundo real, ainda é sempre algo distante, né? E quando a gente olha pela nossa janela, a gente vê a rua, ou vê a casa dos nossos vizinhos. A gente vê o mundo real que vai além da nossa casa. E, e assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de olhar para o céu. Então, aqui no meu quarto é muito comum eu ficar lendo de frente para a janela e, num determinado momento, fazer alguma reflexão, ter algum pensamento sobre aquilo que eu tô lendo e fazer essa reflexão, ter essas ideias olhando para as nuvens, olhando para o céu, né, me permitindo ter aquele momento ali de conexão com a natureza, de conexão com aquilo que é real e que vai além de dentro da minha casa. Inclusive, ontem eu comecei a ler um livro chamado Idade Média, Idade dos Homens, que fala sobre o amor na Idade Média, de um historiador incrível chamado Georges Duby. E comecei a ter várias ideias, vários pensamentos sobre o casamento e enfim.
Então, as janelas elas estão sendo esse espaço de produção cultural, de troca de ideias, de conexão com pessoas que a gente não conhece, né, mas que estão próximas da gente, e conexão com aquilo que é real, né, que vai além do microcosmos que a gente vive dentro da nossa casa, que vai além do convívio dos nossos familiares e que nos conecta com outras pessoas, pessoas que muitas vezes nós não conhecemos. E, bom, basicamente eu só vi isso acontecer no período do impeachment/golpe de 2016 e na Copa do Mundo, né, só nesses momentos que eu vejo essa conexão entre as janelas. E tá sendo muito legal ver isso, ver essa produção. Teve um dia que foi no sábado à noite, teve um grupo que começou a cantar, foi simplesmente lindo, eu adorei, eu parei o que eu estava fazendo para ouvir esse grupo cantar. Tem uma pessoa aqui no bairro onde eu moro que toca trompete, então às vezes essa pessoa toca e eu fico ali ouvindo. E é muito legal, porque é essa conexão com aqueles que eu geralmente não tenho contato, com aqueles que eu não vejo, mas que estão próximos de mim e que por conta dessa proximidade eu me conecto com eles, porque, bom, a gente precisa, né, se conectar com as pessoas reais, né, in- indo além das nossas amizades, que a gente troca ideias pelo meio virtual. Então, é isso, que nessa quarentena nós possamos olhar para as nossas janelas não só como um espaço dentro da casa que tem uma função arquitetônica, mas também como um espaço de interação social, de produção de ideias, de divulgação de pensamentos e tudo mais, e de conexão com aqueles que geralmente nós não temos contato, né? E, bom, é basicamente isso, janelas. Então, pessoal, para quem não me conhece, para quem, sei lá, com esse vídeo tá me vendo pela primeira vez, se vocês quiserem, vocês podem, tipo, me seguir no meu Instagram. Lá eu posto várias coisas. Se você quiser conversar comigo, eu recomendo que você converse por lá. Não precisa me seguir, só manda, tipo, uma mensagem. Que eu prefiro usar o Instagram como uma forma de, de conversa com as pessoas que eu não conheço do que o Facebook. O Facebook eu prefiro deixar ele mais restrito. Tá? Então, eu vou colocar na descrição do vídeo o meu Instagram. Então, se quiser, segue lá, manda uma mensagem. Se quiser me pedir para falar sobre algum tema nesse período da quarentena, manda uma mensagem por lá. Eu não sei se eu vou postar mais um vídeo nessa mesma pegada durante essa semana, ou se só na semana que vem. Enfim, vai do que o meu coração pedir. Mas é basicamente isso. Então, também, se você é meu aluno, de novo, qualquer coisa, me mande uma mensagem se precisar, se quiser conversar, enfim. Eu tô sempre à disposição de vocês. E é isso. Fiquem em casa e lavem as mãos. Tchau!